Bom dia, pessoal. Como eu comentei com vocês, eu fiquei de gravar uns vídeos, né? Sempre reforçando o que nós discutimos nas aulas anteriores. E o que foi que eu pensei? De revisar o conteúdo da nossa aula de filosofia a partir de algumas questões do Enem. Fiz uma pesquisa na internet, peguei aqui 5 questões, onde eu quero comentar o pensamento dos contratualistas, em particular Thomas Hobbes, à luz dessas questões. Então vamos aqui para a primeira. De acordo com algumas teorias políticas, a formação do Estado é explicada pela renúncia que os indivíduos fazem de sua liberdade natural quando, em troca da garantia de direitos individuais, transfere a um terceiro o monopólio do exercício da força. O conjunto dessas teorias é denominado de... Então vamos aqui ver essa questão e o que ela comenta acerca da teoria das contratualistas. Nós estamos falando aqui do formação do Estado. O que é o Estado no pensamento contratualista? Ele é resultado de quê? Os indivíduos inicialmente vivem no seu estado de natureza. O que é o estado de natureza? É aquele estado onde nós podemos exercer uma liberdade natural individual. E o que é essa liberdade natural? Poder fazer tudo o que se quiser, quando quiser, como quiser. Não há restrições. Impera a ordem do desejo. Então, se eu quero ter algo, eu chego lá e pego. Mas se esse algo for de outra pessoa, não importa. Eu tomo, roubo, mato, negocio. Não, vai depender de cada um. Não existe regra que restrinja o meu desejo. Porque eu exerço essa liberdade natural, uma liberdade plena. Segundo Thomas Hobbes, os sujeitos no estado de natureza, no estado de liberdade natural, né, no estado de natureza, eles tendem ao quê? A ser governado pelo ódio e pelo desejo. Ou seja, o homem lobo do homem, frase célebre de Thomas Hobbes. Ou a guerra de todos contra todos, também outra frase célebre do livro Leviatã. Por quê? Porque como impera a liberdade natural, quem manda é o desejo, não existe regra que restrinja, ninguém está livre das ameaças da vontade dos outros. Então, no estado de natureza, para Hobbes, o que prevalece é o indivíduo movido pelo desejo e, portanto, não há regra que o limite. É um estado perigoso, é um estado de guerra. E então, nesse estado de guerra, diante do medo, a gente tende ao quê? A perder a liberdade. Como assim? Na liberdade natural eu posso exercer minha liberdade plena. Só que por poder fazer tudo, e todo mundo poder fazer tudo o que desejar, a gente fica refém do medo. E diante do medo, nós não podemos exercer nossa vida com segurança. Para podermos ter segurança, é preciso a gente ceder, dar um pouco da nossa liberdade para um terceiro poder, e esse terceiro poder é quem vai organizar, administrar, controlar, assegurar a paz e o bem comum. Quem é esse terceiro poder? O Estado. Então, resumindo o pensamento de Hobbes, no estado de natureza, exercemos uma liberdade natural, fazemos o que bem desejamos. Esse estado de natureza leva à guerra de todos contra todos. Homem lobo do homem, ninguém está seguro. Então, abrimos mão desta liberdade, ou de um pouco da nossa liberdade, para formar um terceiro estado, e esse terceiro estado é quem vai promover o bem e a paz comum. É isso, em síntese, a concepção de Hobbes sobre a formação do Estado. O homem é mau por natureza, ou tende a ser mau porque só dá ouvidos aos seus desejos, e é, portanto, necessário uma força que o controle, administre, organize, possibilite o bem comum. O conjunto dessas teorias é denominado de liberalismo. Nós vamos ver depois que as teorias liberais, no campo das ciências econômicas, principalmente, têm uma concepção de organização individual, mas já pressupondo que as pessoas procuram o melhor para si, maximizar o seu bem, o seu ganho e minimizar a sua dor. Né? Então, não prevalece uma maldade, uma guerra por natureza, né? Mas sim a procura
pelo melhor para si. Então, liberalismo não é. Um despotismo. Despotismo é um governo tirânico, no sentido que faz tudo como bem desejar. Então, isso também não é um estado de bem-estar social, promovido pelo Estado, porque um Estado despótico é um Estado violento. Socialismo. Socialismo é outra corrente da teoria política que pressupõe a administração a partir da coletividade, da organização coletiva. Então, não é o socialismo no momento. Anarquismo pressupõe uma política de autogestão, sem a necessidade do Estado. Ou seja, o anarquismo não necessariamente depende do Estado. Um governo anarquista é um governo que abole justamente o quê? A figura do Estado. Então nós vamos discutir em outro momento sobre as teorias anarquistas, socialistas. Se não me engano, os próximos capítulos do livro é sobre socialismo e anarquismo. Não lembro agora, mas nós vamos discutir. No momento nós estamos falando do quê? Dos contratualistas, contratualismo. Hobbes é um contratualista. Por que contratualista? Porque fazemos um contrato social. Essa passagem da liberdade individual do estado de natureza para o estado de sociedade, com a formação do Estado, resulta disso, de nós cedermos nossa liberdade através desse contrato, que é uma abstração, é uma hipótese, e esse contrato social é que permite a formação do Estado. A gente, teoricamente, no nosso dia a dia, no nosso convívio, assinamos esse contrato onde aceitamos a existência do Estado. Ninguém questiona que não exista Estado, né? Aceitamos quase que naturalmente a existência do Estado. Então, o pensamento contratualista, a resposta aqui é essa letra E, né? Justamente, é a síntese do pensamento do Thomas Hobbes, né? É o contratualismo. Tinha Hobbes, Rousseau e Locke. Nós vamos estudar os outros dois nas próximas aulas. Então, entendido aqui? Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês vão trazendo nas nossas lives, né, na semana. Vamos aqui para a questão 2. Para Thomas Hobbes, os seres humanos são livres em seu estado natural, competindo e lutando entre si, por terem relativamente a mesma força. Nesse estado, o conflito se perpetua através de gerações, criando um ambiente de tensão e medo permanente. O que eu falei, no estado de natureza prevalece o medo, estado de guerra. Não sabemos de onde vem a ameaça, pode vir de qualquer lugar, a qualquer momento. Então, o estado de natureza é um estado tenso, de guerra de todos contra todos. Para esse filósofo, a criação de uma sociedade submetida à lei, na qual os seres humanos vivam em paz e deixem de guerrear entre si, pressupõe que todos renunciem à sua liberdade original. Nessa sociedade, a liberdade individual é delegada a um só dos homens, que detém o poder inquestionável, que é o quê? O soberano. Então, vamos aqui à pergunta. A teoria política de Thomas Hobbes teve papel fundamental na construção dos sistemas políticos contemporâneos, que consolidou o quê? A monarquia paritária, despotismo soberano, monarquia republicana, monarquia absolutista ou despotismo esclarecido? A resposta a essa questão parte do pressuposto de que, segundo Hobbes, o conflito vem de quê? Como eu disse anteriormente, de cada um querer exercer o seu desejo individual, sem se preocupar com o outro. Então, o conflito vem justamente da diversidade de desejos, de quereres, de opiniões. A diversidade para Hobbes é algo perigoso, né? As diversidades ideológicas, partidárias. Como eu comentei na aula, Hobbes não é um democrata. A ideia de partido gera conflito. É importante que você tenha o poder concentrado na mão de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos que compartilhem dos mesmos desejos, interesses, a mesma preocupação com o bem comum. Então, é de se entender uma monarquia, porque monarquia é o governo de um. Só que não pode ser uma monarquia paritária, porque o que é paritário? Aquilo que é dividido igualmente. Então, se é dividido igualmente, já não é uma monarquia, né? No sentido de que o poder não está concentrado na mão de um indivíduo ou de um grupo, mas sim concentrado e distribuído igualmente entre os sujeitos de uma sociedade. Então, monarquia paritária não é. O despotismo soberano. Tá certo que Hobbes fala em soberania, que é aquele Estado que é soberano porque ele reina
governa sobre todos os demais. Ninguém está acima dele. Ele é o topo. Mas não pode ser despotismo, porque se for um governo despótico, é um governo violento. Um governo que é regido pelo desejo somente do monarca sem se preocupar com o bem comum. E a gente assina o contrato social para justamente termos o quê? O bem comum, a paz. A partir da paz é que poderemos exercer nossa liberdade enquanto sujeito político, enquanto sujeito social. Então não é um despotismo. Também não é uma monarquia republicana, né? Um governo republicano não pressupõe um governo consolidado na mão de um só, né? Você tem partidos. Então, monarquia republicana não é. É uma monarquia absolutista? Aí sim. Por que é uma monarquia absolutista? Essa é a resposta, letra D. Por que é uma monarquia? Porque está no governo de um ou de um grupo que compartilha da mesma ideologia, do mesmo modo de pensar, das mesmas ideias sobre o bem comum. E é absolutista porque governa acima de todos os outros. Ninguém está acima dele. É uma monarquia, portanto, absolutista. E despotismo esclarecido, já vimos que não pode ser um governo despótico, porque a preocupação do governo é o bem comum, né? E o esclarecimento um governo esclarecido não pode ser um governo que não vise o bem comum, né? Para ser esclarecido, teria que visar justamente ao bem comum. Então, nossa resposta aqui é monarquia absolutista. Lembremos, vamos ver o contexto histórico. Hobbes está escrevendo ali por volta de 1600 na Inglaterra. Está vivendo o período da Guerra Civil na Inglaterra. Vocês vão lá no livrinho de história de vocês, dê uma consultada. A Guerra Civil Inglesa. E diante dessa guerra civil, você vai ter uma briga pelo poder entre o poder eclesiástico da igreja e o poder aristocrático dos reis, príncipes. Então, nessas tensões, Hobbes vai dizer, ó, o conflito vem, por quê? Porque tem grupos diferentes querendo ter o poder. Para Hobbes, o adequado seria que o poder estivesse consolidado na mão de um grupo em particular, e não que fosse dividido, porque isso gera tensões, e tensões geram o quê? Conflito. Então, Hobbes advogava justamente por uma monarquia absolutista. No caso, ele era mais favorável não ao poder da igreja, mas justamente ao poder da aristocracia. Tranquilo até agora? As questões, dúvidas, vocês vão perguntando nas aulas, né? Vão anotando aí para a gente tirar as dúvidas nas nossas aulas. Terceira, essa questão é interessante, porque traz do contexto contemporâneo, é uma notícia de 2013, né? Mas procura situar o pensamento filosófico para pensar a política na atualidade. A China é a segunda maior economia do mundo. Quer garantir a hegemonia no seu quintal, como fizeram os Estados Unidos no Caribe depois da Guerra Civil. Guerra. Olha aí, vamos anotando os nomes aqui. Ó. Guerra Civil. As Filipinas temem, temor, medo, por um atol de rochas desabitado que disputam com a China. Disputa. O Japão está de plantão por umas ilhotas de pedra e vento que a China diz que lhe pertencem. Mesmo o Vietnã desconfia mais da China do que dos Estados Unidos. As autoridades de Hanoi gostam de lembrar que o gigante americano invadiu o México uma vez. O gigante chinês invadiu o Vietnã 17. Então, vocês veem que o tom aqui dessa notícia é um tom de conflito, né? Aonde o que é que impera? Impera a guerra, o temor, né? Depois da guerra civil, as Filipinas temem, desabitado que disputam. A China diz que lhe pertence ao conflito, atenção. O Vietnã desconfia. Vocês estão vendo que a notícia aqui justamente, o gigante americano invadiu. O que é que o tom da notícia? É o tom do medo, é o tom da guerra, é o tom do conflito. Então vamos à pergunta. A persistência histórica dos conflitos geopolíticos descritos na reportagem pode ser filosoficamente compreendida pela teoria iluminista, que preconiza a possibilidade de um estado de emancipação racional da humanidade? Se fosse iluminista, onde prevalece o uso da razão, ninguém estaria resolvendo pelo meio da guerra. Estaria resolvendo pelo meio do diálogo, pelo meio da negociação. Então não é iluminista. Maquiavélica,
que postula o encontro da virtude com a fortuna como princípios básicos da geopolítica. Nós estamos falando aqui de medo, de invasão, de conflito, e não de virtude ou fortuna. É a política de Rousseau, para quem a submissão à vontade geral é condição para experiências de liberdade. Também não está falando sobre vontade geral, a submissão. Rousseau, quando a gente for estudar Rousseau, nós vamos ver que ele é o contraponto de Hobbes. Para Hobbes, o homem é egoísta por natureza. Para Rousseau, o homem é bom por natureza. Rousseau tem aquela frase célebre do contrato social, né? Que é: o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Rousseau é o oposto de Hobbes. Letra D. Teologia de Santo Agostinho, que considera que o processo de iluminação divina afasta os homens do pecado. Nós não estamos falando aqui de uma perspectiva teológica sobre a política, né, da relação da China, Estados Unidos, Vietnã. Não é Santo Agostinho. Só pode ser quem, né? As respostas são óbvias aqui, porque nós estamos falando de Hobbes, mas para reforçar o nosso conteúdo, só podia ser quem? Política de Hobbes, que conceitua a competição e a desconfiança como condições básicas da natureza humana. A filosofia de Hobbes é uma filosofia que parte dessa concepção que o humano é, portanto, egoísta, desconfiado, competitivo. É isso que dá o tom das relações políticas e da formação do Estado. Resumindo, para Hobbes, o Estado é fruto do quê? Daquele egoísmo e do medo. Para fugir do egoísmo e do medo, a gente abre mão da liberdade para formar alguém que nos controle. O Estado é para nos controlar, porque não somos capazes de nos autogerirmos. Não tem aqui em Hobbes autogoverno, governo comunitário. Não, nós não somos capazes de se autogerir e, portanto, é preciso de uma força coercitiva que nos coloque nos eixos. Questão 4, penúltima. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Citação aí de O Leviatã. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, o que é que eles faziam? Entravam em conflito, né? Aqui a resposta é bem óbvia. Entravam em conflito. Recorriam aos clérigos? Não, né? Não recorriam à igreja. Consultavam os anciões? Também não. Apelavam aos governantes? Não, no estado de natureza não existe governante ainda, né? É preciso sair do estado de natureza para formar estado, e com o estado você ter governantes. Exerciam a solidariedade? Não, né? Só pode ser o quê? Entravam em conflito. Estado de natureza é um estado de guerra. O fim último, causa final e desígnio dos homens, ao introduzir uma restrição sobre si mesmos, sobre a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair da mísera condição de guerra, que é a consequência necessária das paixões naturais dos homens, como o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. É necessário um poder visível, capaz de mantê-los em respeito, forçando-os, por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao respeito às leis, que são contrárias às nossas paixões naturais. Para o autor, o surgimento do Estado Civil estabelece as condições para o ser humano. Né? Estabelece as condições para o ser humano o quê? Internalizar os princípios morais, objetivando a satisfação da vontade individual? Não, né? O Estado Civil, que é o Estado político, não é para internalizar necessariamente os princípios morais. E nem para aderir à organização política, almejando o estabelecimento do despotismo. Como assim? Nós vamos aderir a uma organização de um governo que vai nos sacrificar. É para aprofundar sua religiosidade, contribuindo para o fortalecimento da igreja? Também não. Thomas Hobbes não compartilhava do pensamento político da igreja de sua época. Entre a igreja e a aristocracia que estavam em disputa, ele ficou do lado da aristocracia. Assegurar o exercício do poder com o resgate da sua autonomia. Não, o poder não é autônomo, o poder é do monarca soberano.
Então, você tem a saída do estado de natureza para o estado de sociedade civil, sociedade política, com que função? Obter a situação de paz, com a garantia legal do seu bem-estar. Para Hobbes, a gente funda o Estado, a gente assina o contrato social, criando o Estado para termos o quê? Paz e bem-estar. Porque só num cenário de paz que eu posso exercer a minha liberdade. Enquanto imperar o medo de morrer, de ser roubado, enquanto imperar, governar a violência, ninguém vai poder fazer nada da vida. O Estado garantindo a paz e o bem-estar, então em vez de eu roubar de você, eu vou negociar. E aí se eu tento ser sabido e roubar indiretamente, então serei o quê? Punido, serei castigado. O medo está sempre ali, segundo Hobbes, ajudando a controlar, manter a paz e manter o bem-estar. Por isso que tem as forças coercitivas, a lei, a polícia, sempre para colocar os sujeitos no caminho da lei, porque o caminho da lei é justamente a garantia legal, o caminho para o bem-estar. Então, a filosofia de Hobbes é pensar o Estado, o contrato social, para se obter o quê? Uma situação de paz, garantia legal do seu bem-estar. Então, deu para fazer aqui a parte dessas 5 questões, ter uma ideia do pensamento de Hobbes. Quando cair questões sobre Hobbes, vocês vão sacar logo, porque a chave de leitura do pensamento hobbesiano é justamente essa ideia de o homem é mau, no estado de natureza, quem manda é o conflito, o desejo, o ódio, o medo e a guerra de todos contra todos. E para sair dessa situação de guerra de todos contra todos, é que assinamos esse contrato social, que é uma hipótese, uma abstração. Ninguém assinou de fato ali o contrato social, mas ele parte dessa ideia de que os sujeitos se juntaram para formar esse terceiro poder, que é o Estado, e esse terceiro poder é que assegura a paz, controlando por meio das leis, da polícia, da educação, controlando os sujeitos para que possamos viver em uma certa harmonia, uma certa pacificação para exercermos assim nossa liberdade. Né? Então, a chave de leitura de Hobbes é sempre essa chave do conflito. Então, em síntese é isso, essas 5 questões, revisando o nosso conteúdo aqui sobre Hobbes. Na próxima aula eu já quero trazer Rousseau e voltando essa discussão com Hobbes para ficar gravado na mente de vocês. Vou anotando aí suas questões, suas dúvidas para a gente discutir nas aulas remotas. E é isso, pessoal. Eu ainda vou produzir mais outros materiais complementares. Eu falei de uma atividade, que é a atividade individual. Eu vou gravar um outro vídeo, que é comentando sobre essa atividade, que é baseada num filme, O Senhor das Moscas, né, que é baseado também no livro, né? Mas o filme que está no YouTube, O Senhor das Moscas, que é um filme que tem essa pegada hobbesiana. E eu vou gravar esse vídeo comentando e falando sobre o trabalho individual. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.